Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda parte do capítulo 7. Supere os obstáculos. Vamos ver o que o Robert traz aí para nós nessa segunda parte, né? Para a gente refletir sobre a nossa vida e buscar uma vida mais próspera, financeiramente e fora das finanças também. Tá bom? Bom vídeo para você. O segundo é o ceticismo. Bom, o que é ceticismo? Aquela descrença, sabe? Incredulidade, você achar assim muito incerto. Eu tenho certeza quanto a isso, quanto aquilo, acho melhor não, tá? Não boto muita fé nisso, tal. Então, o ceticismo também atrapalha, né? E ele fala que os céticos, eu vou até ler aqui, ele fala para na página 209, lembra que se você tiver o livro aí, ele vai, olha só o que ele vai falar. Por que muitas vezes a gente fica descrente das coisas? A gente não acredita, né? Ele vai falar o seguinte: todos nós temos dúvidas. Não sou inteligente. Não sou tão bom assim. Fulano é melhor que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Eu vou só nessa partezinha aqui. Eu fui muito assim. Tanto é que eu tô há 10 anos para tentar tirar isso daqui do papel e eu sempre pensava, nossa, mas meus professores na faculdade, eles eram, nossa, os super bambambam. Bam, bam. Quem sou eu para fazer um curso de finanças pessoais? Claro, eles eram economia, né? Outro nível. Mas quem sou eu? Aí eu vi alguém fazendo um curso, nossa, esses caras são tão bons, quem sou eu? Porque eu sempre tive dentro de mim isso. Que eu já contei pra vocês que a minha família era a mais pobre da rua. Eu sempre fui, a gente era chamado do sem futuro. Então, eu tenho isso desde a minha infância. E eu não tenho capacidade. Eu sempre vou ser pobre, eu não consigo nada. Quem sou eu? Quem eu acho que eu sou para fazer alguma coisa? Então, isso é muito ruim, né? Quando a gente tem isso embutido, essas crenças dentro de nós, e elas devem ser trabalhadas. Hoje, eu sou menos, bem menos. Sou muito mais autoconfiante. Eu sempre fui autoconfiante em algumas coisas que uso o corpo. Esporte, por exemplo. Vixe, Maria. Esporte eu sempre fui pra cima porque eu sempre fui bom. Então, tirando futebol. Tirando futebol, eu sempre gostei de esporte, me dedicava muito e eu conseguia resultados. Agora no restante eu já não conseguia tanto, né? E aí eu ficava com esses negócios na minha cabeça, tá? Então vamos lá. Ele fala assim: nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do e se? E se a economia entrar em colapso logo depois que eu fizer o investimento? Puta, vou perder todo o meu dinheiro. E se eu me descontrolar e não conseguir pagar as dívidas? Vou fazer uma dívida. E se eu me descontrolar, é melhor eu não fazer, não. Melhor, eu quero abrir a sorveteria, mas eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado no banco. Mas e se eu. Ah, não, não, é melhor não. Ah, mas e se. Ah, não, não, melhor não. Então isso trava, né? E se as coisas não funcionarem como planejado? Você montou o plano, você está seguindo o plano, mas não está funcionando. E aí? Isso paralisa a gente, né? Ou, ele vai falar outra coisa, ou temos amigos, ou aí eu vou acrescentar, ou até familiares, né? Pessoas amadas, que nos lembram das nossas falhas. Isso aconteceu na minha família. O que faz você pensar que pode fazer isso? Você já ouviu isso? Se é uma ideia tão boa assim, por que ninguém teve ela antes? Nossa, motivador, né? Isso daí. Ah, isso nunca vai dar certo. Você não sabe do que você está falando. Também já ouviu essa? Essas palavras de dúvidas muitas vezes nos calam tão profundamente que deixamos de agir. Então, isso leva a gente, principalmente se você tem ouve muito isso desde pequeno, isso vai embutindo em nós uma crença de que nós não somos capazes, ou que nós não somos merecedores disso. Bicho, mercado financeiro, ganhar dinheiro com você dá um clique ali, você ganha dinheiro. Em alguns minutos você ganha R$ 500, R$ 1.000. Dinheiro fácil, meu. Dinheiro fácil não existe, não. Daí, melhor, não funciona, não dá certo. Dinheiro fácil, tem até medo de dinheiro fácil. E tem muito dinheiro fácil no mercado. Tanto é que a gente ganha muito dinheiro e muito fácil. Mas a gente tem essas crenças que não vai, não é para nós. Né? Então isso, né, restringe muito. A descrença, a gente perde a crença em nós mesmos. Então por exemplo, eu já tive muito esse problema. Ainda tenho um pouco, tá? Vou ser bem sincero. Ainda tenho um pouco, mas tô mudando. Tô mudando por quê? Tô estudando autoconhecimento. Né? Tenho refletido muito sobre isso e mudo. Por exemplo, eu passei em 2016 uma situação
que foi a primeira vez que alguém falou pra mim de Bitcoin. E eu, Bitcoin? Olha só, eu tinha ouvido falar em Bitcoin em 2015, na faculdade, no último ano de faculdade. E aí um cara que trabalhava lá com uma corretora, ele falou pro professor, e era meu professor de mercado financeiro. Falei assim, professor, e o Bitcoin? O professor falou assim, essa merda aí, que Bitcoin? Furada isso aí. Bicho, eu olhei para um cara que tinha uma experiência gigantesca no mercado financeiro. Fazer isso, moço. Calma, você é louco, não se mete com isso aí não. E um aluno perguntando empolgado, eu dei crença a quem? Professor. Eu falei, bicho, não quero saber de Bitcoin não. Aí cheguei em 2016 aqui no Japão, bem nos primeiros meses, aí um cara falou pra mim, meu, não, tô tentando investir em Bitcoin e tal. E aí, o que você acha? Você é formado em economia? A minha referência de Bitcoin, quando ele falou, foi o professor. Falei, bicho, eu desconheço, eu não sei, né? Eu já ouvi falar, mas o que eu ouvi falar não foi bom. Então eu prefiro nem arriscar. Olha esse ceticismo, olha o cético. É incerto, é duvidoso. Descrença, incredulidade. Eu não acreditava naquilo. Por quê? Porque ficou aquela imagem gravada na minha cabeça. Um cara ferrado no mercado financeiro, entendia muito de mercado financeiro. E aí o Bitcoin era, aqui no Japão, tá? Eu lembro que ele falou, eu falei, mas quanto que custa? Ele falou, 150 mil. Tomei um susto. Nosso salário aqui, é um bom salário aqui no Japão, tá? Nosso salário aqui é uma faixa de 300 mil ienes. Metade do salário, um Bitcoin. O quê? Você é louco, bicho. Não, pra mim não, tô fora. Bitcoin? 150 mil ienes. Hoje, 2000, nós estamos em março de 2025. Agora caiu um pouco, né? Mas estava 15 milhões de ienes. De 150 mil, passou para 15 milhões. Ele aumentou 1000 vezes. 1000. Se eu soubesse. Agora, olha que legal isso aí. Olha que legal, gente. Daí é importante. Quando você olha para o passado, você vai olhar assim, pô, se eu tivesse comprado um Bitcoin, 150 mil, por na época eu ia comprar eu tinha acabado de chegar, eu estava comprando um carro tal, eu poderia comprar, na época ali, eu podia pegar um carro menor e pegar o dinheiro que eu tinha, trago pro Japão, né? Uns 3 Bitcoin dava para comprar. 3 Bitcoin, daria 450 mil. Eu poderia vender ele agora por 45 milhões. 45 milhões aqui no Japão. A gente comprou uma casa, um bom carro, por uma boa casa e um bom carro, na faixa de 40 milhões ali dá para comprar. Uma boa casa e um bom carro, 40 milhões. Então sobraria 5 milhões ainda. 5 milhões a gente passa aqui no Japão em torno de um ano. Pouco menos de um ano. Mas entre 10 meses e um ano dá para viver com 5 milhões. Então, a gente fala milhões, né? Parece que é muito dinheiro, mas aqui no Japão tem depreciação, né? O dólar aqui, para você ter ideia, hoje custa 150 ienes. Então, beleza. E aí eu olho. A gente olha para o passado e fala, nossa, tivesse comprado. Mas olha só, isso foi em 2016. 2017, de 150 mil, ele bateu 2 milhões. Cara, depois ele caiu para 350 mil. 2018, mais ou menos ali. 2018 para 2019. Ele começou a subir. 2018 estava 350 mil. Ele começou a subir em 2019, ali, antes do corona. Ele chegou a 8 milhões. Depois de 8 milhões, ele caiu e ficou em 2 milhões e meio. Foi agora, em 2024, mais ou menos, né? 2 milhões e meio. 23 e 24. Aí teve até a quebra da. Acho que é a FTR. TR alguma coisa, não lembro o nome da empresa de Bitcoin, de criptomoeda. De 2 milhões e meio, ele parou ali, ele disparou para 15 milhões. Ou seja, ele de 150 foi para 2, de 2 caiu para 350, 350 ele foi para 8 milhões, caiu para 2 milhões e meio e 15 milhões. Isso, fala sério. Comprei por 150 mil. Se ele batesse 300 mil, eu vendia. Mano. Isso é importante. Quando a gente olha para trás, a gente fala, se eu tivesse comprado naquela época tanto, e segurado até agora, eu teria tanto dinheiro. Mas é porque a gente está olhando para o passado. A gente já conhece a história. Então a gente sabe que, subiu muito. Mas durante o processo, a gente está vendo dia após dia. O mercado, se ele tivesse chegado a 2 milhões, na primeira vez lá, e ter recuado para 1 milhão, eu já teria vendido saindo fora, mas eu perdi 1 milhão. Eu teria 3 moedas, eu perdia 3 milhões. Por que eu não vendi no 2 milhões? 3 milhões. E eu não ia entrar mais, ele caiu para 350 mil. Se eu comprasse de novo, quando fizesse 700 mil, eu ia vender, que é o dobro já. Então,
é difícil você ter essa imagem para onde vai o preço. Geralmente no meio do caminho você vende. Depois dá medo de entrar. Por que dá medo de entrar? Porque o preço já esticou. Aí você fala, tá, eu quero entrar de novo. E se agora for o topo? Como é que eu vou entrar com o preço mais alto agora? Se o preço cai, só vou tomar prejuízo. Já esticou muito o preço. Dá medo de entrar. Então eu tive essa experiência aí que foi punk. Outra experiência que eu tive em 2015, nossa, fala demais, né? Outra experiência em 2015, é rapidinho. Eu tava na faculdade, meu professor de macroeconomia, Elias, cara, ferrado. Ele era administrador, né? Coordenador do curso de administração. E a presidente da Magazine Luiza foi lá. A dona, né, da Magazine Luiza foi lá pra fazer uma palestra. Lá na faculdade, cara. E eu não pude participar dessa palestra. Eu sei que depois na aula lá ele falou assim, meu, essa mulher é gênio. Essa mulher vai transformar o mercado brasileiro. A Magazine Luiza vai crescer demais. Eu podia muito bem ter usado essa informação. O Robert Kiyosaki fala isso. A gente não viu ele falar assim do posto de gasolina? O amigo dele falou do posto de gasolina e ele simplesmente foi lá e comprou uma empresa de petróleo, ações de uma empresa de petróleo, a empresa disparou e ele ganhou dinheiro. Cara, o cara me deu essa informação, me deu. Eu podia muito bem ter comprado as ações da Magazine Luiza, que valia, acho que se não me engano, centavos. E chegou a R$30. Não comprei. Então, olha, se a gente olha o passado e vai vendo essas coisas e fala, caramba, né, meu, perdi uma oportunidade e tal, né? Então, a gente tá falando da questão do ceticismo, né? Muitas vezes a gente fica incrédulo. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente recebe a informação, mas não consegue pensar. Por quê? Porque nós não temos esse padrão de comportamento de pensar em vou ganhar dinheiro, ambição, quero ganhar dinheiro, eu vou usar essa informação para ganhar dinheiro. Isso é importante a gente ter, né? Ele vai falar sobre ambição daqui a pouco. E aí ele fala, os céticos são esses. Que, não, prefiro não arriscar. Não, isso daí não sei o que lá. É o Bitcoin, né? Não, o meu professor falou que não, eu quero ficar fora também. Se o cara que manja falou que não, eu, mero mortal, tô fora. E o que os vencedores falam? Eles analisam. Aí, olha o contrário, né? Bitcoin? Vou conhecer isso aí. E aí começa a pesquisar sobre Bitcoin. E ele vai atrás. Legal, gostei disso aqui, vou comprar, vou participar desse mercado. Mesmo que for um pouquinho, mas eu vou participar. Então ele fala que o vencedor tem esse padrão de comportamento. Quando ele recebe uma informação de alguma coisa nova tal, ele vai para cima. Né? E aí ele vai buscar o que os outros não conseguem ver. Porque se eu não vi a possibilidade de ganhar o Bitcoin, por quê? Porque eu simplesmente não tinha lente que me permitia enxergar. Agora, as pessoas que foram atrás, pesquisaram, estavam estudando, estavam indo atrás, elas enxergaram a possibilidade e ganharam muito dinheiro. Então, essa é uma grande sacada. Quanto mais fundo você vai no negócio, você começa a enxergar coisas que os outros não veem. E aí que você consegue ganhar din-din. Exemplo, né? O Robert fala, né? Que ele teve um amigo que ele foi para a cidade do Robert e o Robert falou assim, tem uma casa de 45 mil aqui, compra essa casa, né? Ela vai valorizar e tal, é uma oportunidade de negócio. Aí o cara foi lá e conversou com o advogado, deu a entrada, falou, beleza, vou comprar essa casa. Quando o cara voltou para a cidade dele, passou uma semana, o contador, o cara que fez o negócio, né, com o Robert e o amigo dele, ligou pro Robert e falou assim, seu amigo desistiu do negócio. Sério? Sério. Beleza. Ligou lá pro amigo e falou, bicho, o que aconteceu? Você desligou, você desistiu do negócio? Eu falei, desisti, cara, era furada. Ele falou, mas como assim era furada? Eu falei, não, conversei com meu vizinho aqui, meu vizinho falou que era furada, a região aí não tá muito boa, eu vou desistir. Ele falou, bicho, seu vizinho é investidor? Seu vizinho negocia imóveis? Ele falou, não, mas eu prefiro desistir e tal. Eu falei, bicho, mas eu faço isso. Eu faço isso, eu ganho dinheiro com isso. Eu tô falando pra você que é bom. Não, mas eu prefiro procurar um pouco mais e tal. Passou acho que 2 anos, o imóvel chegou para 95 mil. O cara perdeu. Então é descrença, né? Então ele não analisou. Então toma cuidado com essas coisas assim, né? Aí ele fala, claro, de investimento que ele faz. Por exemplo, pessoas investem em CDI e CDB, que é mais garantido. Ele faz investimento em dívidas prediais, né? Que são dívidas que o governo tenta recuperar imposto, alguma coisa, e aí eles revendem. Vamos supor, a pessoa não paga algumas dívidas de prédio, imposto, alguma coisa. Para o governo receber, o que ele faz? Ele vende essa dívida para outras pessoas e ele continua tentando buscar. Na hora que ele consegue pegar esse dinheiro, ele repassa para o comprador da dívida com juros. Né? E o Robert faz isso. As pessoas, muito arriscado, muito arriscado. Já li muito sobre isso, é muito arriscado. E o Robert, bicho, mas eu ganho dinheiro com isso, cara. Mas as pessoas não aceitam, né? E aí nas ações, ele fala um negócio bem legal. Eu falei que eu ia comentar sobre isso. Você tem R$30.
E você fala, vou postar na loteria, no negócio assim, porque R$ 30 no mercado de ações não dá e tal. Então, ele fala que as pessoas não conhecem uma coisa chamada stop loss. A gente pode falar isso para frente quando estiver falando sobre investimentos. O stop loss nada mais é do que o seguinte: eu compro uma ação por R$ 10. Beleza? R$ 10. Só que eu vou fazer o seguinte: eu acho que essa ação vai subir. Para mim, ela vai subir. Só que eu posso estar errado. E se eu tiver errado, eu vou perder dinheiro, certo? Beleza. É só um comando que você dá na plataforma que você estiver utilizando ali para comprar a ação. Fala assim, olha, se o preço cair para R$ 9, venda a minha ação, porque eu não quero. Abaixo de R$ 9 eu não quero mais ficar com ela. Então, por exemplo, você vai, vamos supor que, sei lá, como é que eu posso dizer? Um exemplo na real mesmo, assim. Você tem um relógio. E aí, você coloca lá numa loja para vender esse relógio. Você fala assim, numa loja de usados. Você fala, você vende relógio para mim? Vendo? Pô, posso vender. Vende por 10. Até 9, pode vender. Abaixo de 9, me devolve o relógio que não quero. A negociação. Beleza. E alguém tenta vender por 10, ninguém quer. Tenta vender por 9,50, ninguém quer. Tenta vender por... Aí chega no 9. Ninguém quer. Aí ele vai chegar em você e vai falar assim, bicho, as pessoas querem pagar 8 no seu relógio. 7. Você falou que era abaixo de 9 não era para vender, então eu não vendi, tá aqui, ó. Aí você pega seu relógio de volta. Mais ou menos a ideia é essa. Então você vai pôr os R$ 10 lá, e aí tá lá, são 10. 10 e 10, 10 e 20, 10 e 10, 10 e 5 centavos, 9,90, 9,50, 9,30, 9,10. Bateu R$ 9, a ação tá caindo, R$ 9. Como tem essa ordem lá, já dada na plataforma, bateu R$ 9, a corretora, ela vende automaticamente sua ação. 9. Beleza. Ela pega o 9, coloca saldo na sua conta. Se a ação continuar caindo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, você fica com seus R$ 9 salvo. Você não perde esse dinheiro. Então ele fala dessa ordem de stop loss, né? Mas lá na frente a gente vê isso com detalhes, que é sobre o mercado financeiro. Né? O terceiro obstáculo, preguiça. Isso é muito legal. Olha o que ele fala. Pessoas ocupadas são frequentemente as mais preguiçosas. Olha isso, bicho. Mas assim, meu. Eu não sou preguiçoso. Eu passo o dia inteiro fazendo um monte de coisa. Eu passo o dia inteiro correndo, o dia inteiro suando. Não sobra tempo pra nada. Como que assim que eu sou preguiçoso? Faz sentido. E ele fala o seguinte. Sabemos do que estamos fugindo. Olha isso. Sabemos do que estamos fugindo. Vou até ler a página 214 aqui. Mas basicamente é isso aí que ele vai falar, né? Ele fala assim, ó. Hoje em dia, encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar da sua riqueza. E há pessoas muito ocupadas cuidando da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupadas e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhes dizer. No seu íntimo, elas sabem. Na verdade, quando alguém tenta lhes falar sobre o assunto, essas pessoas muitas vezes respondem com raiva e irritação. Olha só. Tenho que analisar minhas despesas. Já peguei todos os recibos, estão tudo guardado lá, preciso fazer análise, mas vou fazer um bolo primeiro ali, eu vou fazer um bolo, aí depois vou tomar um café, eu vou fazer isso. Beleza, aí vai lá fazer o bolo. Mas eu preciso lavar a louça, que aí sujou a louça e tal. Nossa, mas a porta do armário tem que dar arrumada. Mas se fizer uma caminhada, eu vou... Tá bem, então vou fazer uma caminhada primeiro. Mas já chegou o final da tarde, fazer isso agora não dá não. Eu vou assistir, vou deixar para amanhã, tá? Começa a procurar coisas para fazer, com medo de fazer aquilo que tem que fazer e muitas vezes não quer porque é trabalhoso demais. Eu já passei por isso. Não sei vocês, mas eu já. Como dizia o professor, né? Vocês não, que vocês são perfeitos, né? Mas eu já passei. E é verdade, eu passo mesmo. Muitas vezes eu tenho que vir fazer análise aqui, e aí eu pego, né? Eu tenho uma planilha e tal, eu faço as análises dentro do mercado financeiro. E às vezes análise das minhas contas mesmo, né? Das minhas contas, das contas do negócio que eu tenho que fazer fechamento, né, mensal, e aí eu tenho que fazer várias análises no fechamento, e dá trabalho mesmo, e às vezes então, vou fazer, eu vou correr primeiro, vou fazer, mas, sabe, não,
tentando fugir daquilo que é importante fazer. É uma obrigação, só que é chato fazer. É muito chato. E aí a gente acaba postergando. E ele chama isso de preguiça. Né? Ele fala que isso é preguiça. Então, né, isso toma cuidado. O que ele fala que a gente pode fazer para combater a preguiça? Ter mais ambição. Né? Ele fala ser mais ganancioso e ambicioso. Então veja, a gente está acostumado a ouvir essas palavras de forma negativa, né? Ah, pessoa muito gananciosa, pessoa muito ambiciosa, né? Não pensa em ninguém, só pensa nela mesma, tal, né? Então, né, não pense dessa forma. Se achar, né, que é errado, aí eu tenho uma frase do Roosevelt que é bem legal. Ele fala assim, ó: faça o que o seu coração achar certo. De qualquer forma, você será criticado. Fazendo ou não, você estará perdido. Então veja bem, eu não sou pessoa gananciosa, não sei o que lá, mas é criticado porque é preguiçoso, então. Ah, mas eu sou ganancioso, eu sou ambicioso, eu quero. Ah, você é ambicioso demais, você não pensa em ninguém, só pensa em você mesmo. De qualquer forma, você vai ser criticado. Então vai para cima, vai e faz aquilo que você tem que fazer, né? E toca o barco. Então essa é uma forma. É que ele fala, né? Essa é a forma. Ser mais ganancioso, né? E ser mais ambicioso. E aí o ponto, né, que eu acho aqui é que a decisão, né, de você ser ganancioso, arrogante, ela tem que ter muita energia dentro de você. Por quê? Porque, do caso contrário, a gente desiste no meio do caminho. Vira só um sonho, porque é difícil, gente. Você ter, né, essa vontade de prosperar, esse negócio forte dentro de você, sabe, energia. Muitas vezes você tem isso na hora, que você tá lendo alguma coisa, está fazendo uma aula, você está participando de algum grupo, algum clube e tal. Isso dá um gás, acende uma chama, depois ela se apaga porque é trabalhoso demais. Demora, você não vê o resultado, demora, você não vê o resultado. Então você tem que ter uma energia muito forte, uma vontade muito forte de conquistar, né, os seus sonhos, os seus projetos. Se essa energia não for muito forte, é muito provavelmente no meio do caminho você... É muita coisa pra fazer, não aguento, não aguento. Né? Então a gente tem que conseguir ponderar isso aí, né? E claro, né, muitos professores falam, né, passo de cada vez, disciplina com plano, segue, tá. Outro ponto que ele fala, qual é o outro obstáculo? Os maus hábitos. Qual que é os maus hábitos? Hábitos com dinheiro, né? Vamos lá. Ele fala assim, pagar o governo e todas as outras contas em primeiro lugar e depois pagar a si mesmo. Isso é um mau hábito. Qual que é o bom hábito? Eu pego o que eu recebi, pago a mim mesmo em primeiro lugar, depois eu vou pagar o governo. Então, é um bom hábito e um mau hábito. Então, recebi, primeiro eu coloco dinheiro na minha coluna de ativos. Depois eu vou pagar as contas, depois eu vou pagar os impostos, mas primeiro minha coluna de ativos. A maioria das pessoas paga tudo e se sobrar alguma coisa, aí eu vou pensar na coluna de ativos. Isso quando ela não sobra alguma coisa e ela não torra, né? Ah, sobrou dinheiro, eu vou fazer um churrasco. Vou comprar alguma coisa que eu quero comprar, não sei o que lá. Então vai. É fácil fazer isso? Não. Não é de jeito nenhum. Mas vamos olhar duas condições legais? Olha só. Olha só. Você já fez isso? Se você não fez, você conhece alguém que já fez isso? Eu não consigo guardar dinheiro. Não sobra dinheiro. Não sobra. Tô trabalhando, tô 15 anos já trabalhando. Não sobra dinheiro. Não tem jeito. Mas toda vez que eu faço uma dívida, eu consigo pagar. É o único jeito que eu consigo comprar as coisas. Se eu financiar um carro, eu dou um jeito e pago aquele carro. Se eu fizer um consórcio, eu dou um jeito porque eu tenho que pagar aquela mensalidade. Então aí eu consigo dar um jeito. Nem que eu tiver que fazer bico no final de semana, mas se eu tiver dívida eu consigo pagar. Mas juntar dinheiro eu não consigo. Você já fez isso? Ou você conhece pessoas que fazem isso? Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero, não é mentira. Eu não sou assim. Eu não faço dívida. Odeio fazer dívida. Não consigo gastar. Eu consigo guardar. Então, mas a grande massa ela é assim, né? A grande maioria das pessoas, ela precisa fazer a dívida, senão ela não consegue guardar. Mas olha só, cara. Não é a mesma coisa? Para pra pensar o seguinte. Eu ganho 3 mil por mês. Então tá aqui, ó. Meus 3 mil tá aqui. Não sobra, não sobra, não sobra, não sobra, não sobra. Todo mês dinheiro tá cravado. Só que eu vou lá e faço uma dívida. Mas, peraí. Se eu ganho 3 mil e não sobra nada, significa que eu ganho 3 mil e eu gasto 3 mil. Todo mês eu gasto 3 mil. Todo mês eu gasto 3 mil. Mas eu vou lá e faço uma parcela de 500 reais. O que vai acontecer com a minha despesa? Ela não vai aumentar para 3.500? Bom, se eu só ganho 3 mil, eu não tenho condições de pagar. Mas, se eu fizer uma dívida, eu consigo pagar. Ou seja, os 3 mil que a pessoa gasta,
tem coisa supérflua aqui dentro que ela poderia tirar. Só que, por bel prazer, ela não quer tirar. Por vontade, por desejo, ela não quer tirar. Ela quer viver daquele jeito. Quando chega a dívida que ela fez, porque ela não consegue guardar dinheiro, ela tira o supérfluo, baixa a despesa dela para 2.500 e encaixa a dívida de 500 aqui. E ela faz isso durante 2, 3, 5 anos, 10 anos. Ou seja, ela tem condições de guardar 500 e viver com 2.500. Mas ela não consegue ter esse comportamento. Olha de novo, padrão de comportamento. Ela não consegue ter padrão de comportamento para isso. Mas você percebe que é a mesma coisa? A pessoa só não consegue ter o dinheiro ali e saber que ela tem o dinheiro. Coça. Eu quero comprar aquele dinheiro, o dinheiro tá ali, o dinheiro tá ali, ó. E já era. Padrão de comportamento, galera. Padrão de comportamento. Vou dar um exemplo. O que pode ser feito, né? Esse mesmo exemplo, né? E eu usei muito isso na minha vida e ainda uso. Hoje, a gente está numa situação financeira assim não tão legal. Só tenho eu trabalhando, minha esposa não está trabalhando. Então aqui no Japão o custo de vida é muito alto. Então a gente fica ali. Minha esposa está trabalhando, mas até agora, como é comissão, não ganhou dinheiro ainda. Mas tá ali, né? Se eu falo que ela não tá trabalhando e ela tá, ela vai me matar, né, bicho? Se ela estiver assistindo isso daqui, ela vai me dar uns. Então eu preciso falar que ela tá trabalhando. Aí, então eu até anotei aqui um exemplo. Então vamos supor, a gente pratica muito isso, tá? Aqui em casa. A gente ganha 3.500 por mês. E aí a gente faz o fechamento todo mês. Todo mês a gente faz o fechamento. Gasta 3.200. Então, o que acontece? De 3.500 para 3.200 sobra 300, certo? 3.500 menos 3.200. Às vezes eu falo rápido, eu tenho que repetir. Então, sobrou 300. Beleza. O que a gente faz quando recebe o dinheiro? Tira 300 primeiro. Eu já sei que vai sobrar 300. Na média, eu já sei. Então, eu tiro os 300 e vou para minha coluna de ativos. Pum. Beleza. Sobrou 3.200. Pô, mas esse mês a conta de luz veio menor. Ah, nesse mês gastamos menos com gás. Nesse mês alguma coisinha veio abaixo. Em vez de 3.200, nós gastamos 3.000, sobrou 200. Pô, legal, vou me dar o luxo de fazer alguma coisa. Vou me dar o luxo de ir num restaurante. Vou me dar o luxo de comprar, sei lá, um tênis para eu correr que eu tô precisando. Vou me dar o luxo de fazer alguma coisinha. Não, supérfluo, né? Tênis para correr eu tô precisando, eu tenho que comprar. Mas eu vou comprar o supérfluo. Coisas que é só por prazer mesmo, desejo. Mas o doativo já tá lá. Agora, esse é um caminho. E se bater mais de 3.200? Alguma coisa tem que cortar. Eu não vou mexer ali. A gente não mexe. Vou cortar alguma coisa ali. Eu vou postergar uma dívida. Então, vamos por a conta de luz, então, eu não vou pagar esse mês a conta de luz. Para o mês que vem, eu vou diminuir alguma despesa para conseguir compensar. Por exemplo, veio 200 a mais de conta de luz. Dos 3.200, né? Aí eu vou compensar. Vou baixar 200 na minha despesa no mês que vem. E eu pego essa conta de luz e consigo pagar ela. E aí eu continuo com os 300 ali, guardando. Então é uma forma de você controlar isso aí. Você já pega o que sobra, você já pega antes e coloca. E aí o que sobrar você vai balanceando. Eu posso gastar um pouquinho mais esse mês, não posso gastar e tal. Mas o da coluna de ativos, ele tá lá já. Mas desde que você tenha um bom controle do seu fluxo de caixa, conheça bem as suas receitas e as suas despesas, né? Para isso, montar fluxo de caixa, né, galera? O último dos obstáculos é a arrogância. Eita, bicho arrogante. Não, ele não é aquele arrogante chato, bruto, não. É arrogância de conhecimento mesmo, né? De você acreditar que aquilo que você não sabe não é importante. Então, por exemplo, foi um pouco de ceticismo, mas também foi um pouco de arrogância aquele negócio do Bitcoin. Por exemplo, não, meu professor não falou sobre Bitcoin, então não é importante. Eu não sei, então não é importante. Eu estou estudando o mercado financeiro. Tem isso aqui, mas não é importante. Então, isso daí faz a gente perder muita oportunidade. Então ele fala, quando você não sabe de alguma coisa, vai atrás de conhecimento. Como é que você vai fazer isso? Descobriu alguma coisa nova? Ou procure um especialista naquilo para entender melhor, ou procure livros e cursos sobre aquilo para entender melhor. Então vai atrás. Porque se você é uma pessoa arrogante e o que você não sabe, o que você não interessa, você não vai saber de nada. Né? As oportunidades vão passar e já era. Você vai perder o trem. Então toma cuidado com isso. Né? E aí quando a gente fala, né, em conhecer essas possibilidades, aí eu vou dizer uma coisa importante. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Toda hora tem uma coisa nova. Principalmente com a internet. Toda hora aparece uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Bicho, a gente perde o foco.
Se você não tem foco, se nós não temos foco em alguma coisa, a gente também não se torna bom naquilo. Ah, apareceu um investimento novo. Eu vou estudar isso aqui. Mas peraí, mas tá aparecendo uma coisa nova aqui. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Nossa, que legal. Mas apareceu uma nova aqui. Peraí, deixa eu ver como é que é. Ah, isso aqui é legal. Ah, mas tem uma nova aqui. Ah, peraí, deixa eu ver como é que é isso aqui. Nossa, aqui também tem? Mas peraí, deixa eu ver isso aqui, como é que é. Bicho, você não sai do lugar. Porque você não fica bom em nada. Conhece superficialmente tudo. Pode ser que pra papo de boteco é ótimo, né? Que qualquer pessoa que fala alguma coisa, ah, não, isso aí eu sei, assim, assim, assado. Aí os caras falam, oh, sabe mesmo, né? O cara conhece tudo. Mas profundamente, a ponto de você tornar aquilo algo que vai te ajudar na coluna de ativos, você não vai saber. Né? Então é importante conhecer as novidades? É. É importante saber sobre novas possibilidades de investimento? É. Pra gente não perder o bonde em alguma coisa. Ao mesmo tempo, é importante você identificar coisas que você, opa, isso daqui é legal para mim, eu gostei disso, tenho uma tendência, a minha personalidade, eu me adapto melhor a isso aqui, ó, opa, vou encarar isso aqui. E aí se aprofundar naquilo. Que caso contrário, você não fica bom. Se você não ficar bom, bicho, é muito difícil ganhar dinheiro naquilo. Tá? Então, é isso. A última coisa, eu queria falar da questão, né, do conhecimento, né, de arrogância e tal. Quando você percebe que você está errado em alguma coisa, você tem que mudar. Lembra que a gente falou do negócio? Você monta um plano de negócio. Você está caminhando no plano de negócio. Tá ali, ó. Mas chegou na quarta, quinta fase. Não está indo mais. Você está vendo que tá. Você precisa descobrir se você está certo ou está errado. Se você estiver seguindo o caminho errado, você está no plano de negócio. Você está achando que você está aqui, ó. Só que você está indo para lá, ó. Só que você não percebe. Tá tudo parecido. Só que você está desviando o caminho. E aí você não percebe, e você não percebe. E aí quando você vê, você já está aqui, ó. Sendo que o seu alvo era aqui. E vai te levar para um lugar totalmente diferente, que pode ser bom ou pode não ser. Mas o seu plano você não está seguindo. Né? Então, saber quando a gente está errado é importante. E aí é a parte difícil, porque como é que eu sei que eu estou errado? Então, primeiro, você não pode parar de estudar. Porque aí, com conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem a autopercepção. Vixe, estou nesse caminho aqui, mas não é isso aqui não. Não está dando certo. E ó, né, segundo o que eu estou estudando agora, eu não estou no caminho certo. Então eu tenho que voltar para os trilhos. Outra possibilidade é um terceiro olhar de fora. Sabe, quando alguém olha de fora o negócio assim, ó. Ah, tá. Ah, tá. Bom, esse caminho aqui tá errado, tá. Porque quando nós estamos dentro da situação, nós temos o olhar de quem tá dentro. É muito diferente, muito, do olhar de quem tá fora. Quem tá fora tem uma outra visão e pode nos direcionar de forma melhor. Beleza? Então esses são os pontos, né, da arrogância. Então é isso, galera. 5 obstáculos aí que o Robert passa para nós, né? Que a gente tem que superar, né? Todos os obstáculos para a gente poder conseguir prosperar financeiramente. Todos eles, sem sombra de dúvida, são importantes. Eu acho que a gente realmente tem. Eu trabalho isso, né, em mim, em todos eles. Todos eles. Eu tenho falha em todos eles. Tento melhorar a cada dia todos eles através do quê? Conhecimento. Estudando e autorreflexão. Estudando e refletindo sobre a minha vida. Então, vocês têm que fazer o mesmo. Hoje, nós falamos desses 5 medos. 5 obstáculos, né? Vou voltar aqui. O medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Então, de tudo que a gente viu, se você não lembrar, né, do que foi conversado, volta, né, o nosso bate-papo lá no começo. Passa de novo, assiste de novo. Está disponível para você. Assiste de novo. E tenta se identificar. Pô, eu sou assim também. Ah, não, daí não sou não. Ah, mas assim eu sou. Eu já passei por isso. Eu sou assim. Eu sou assim. E aí começa, opa, pera, mas se eu sou assim, e eu continuar assim, meu resultado vai ser o mesmo que eu tenho até agora. Então eu preciso mudar meu comportamento. E aí começar a buscar autoconhecimento, a entender você mesmo, para poder transformar e melhorar a sua vida. Né? Esses são os conhecimentos aí que o Robert traz no capítulo 7 para nós. Espero que você tenha gostado. Espero que você reflita ali de verdade mesmo sobre tudo isso que foi falado, para que você consiga melhorar a sua vida, assim como eu tenho feito na minha. E a gente progride junto, a gente prospera junto. Ok? Bom, é isso, galera. Recado de hoje, nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Novamente, espero que vocês estejam gostando. Conto com vocês aí nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos, para a gente ir adquirindo muito conhecimento e prosperar financeiramente. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado novamente. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau.